Olá, pessoal. Vamos à correção da PO da primeira série do ensino médio do segundo bimestre do Colégio Darwin. Prova realizada aqui no dia 24/6. Primeira questão é análise de gráfico, né? De movimento uniforme, uniformemente variado. O ser humano é capaz de correr a uma velocidade escalar de até 64,8 quilômetros por hora, superando a velocidade atingida pelo atleta jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros rasos, segundo um estudo realizado nos Estados Unidos. Então, de acordo com a fisiologia do corpo humano, fazendo uma análise rasa da forma com que o corpo humano transforma energia, força e aceleração na massa, a gente entende que pode-se chegar a 64,8 quilômetros por hora. Isso quer dizer o seguinte, que o recorde de Usain Bolt pode ser batido ainda, né? Por causa da fisiologia do corpo humano, como está escrito no texto. Mas vamos ao que interessa. O número foi estabelecido depois que cientistas calcularam a velocidade mais alta pela qual os músculos do corpo humano podem se mover biologicamente, que é o que eu acabei de explicar. Suponha que um atleta, na prova dos 100 metros, partindo do repouso e com aceleração escalar constante, atingisse essa velocidade escalar máxima e mantivesse constante até o fim dessa prova, como mostra o gráfico. Determine a aceleração escalar do atleta nos 4 segundos iniciais do movimento e calcule aproximadamente em quanto tempo esse atleta percorre os 100 metros rasos. Então, quando você começa um exercício de física, a gente primeiro faz uma leitura, tenta fazer a interpretação do texto, e aí volta para analisar os dados e pautar uma resposta às perguntas. Então, a gente está falando de uma prova de arrancada. Ele parte do repouso, aí você coloca lá que a velocidade inicial é igual a zero, a zero. Ele vai acelerar uniformemente, ele acelera. Aí ele atinge a velocidade máxima igual a 18 metros por segundo, que depois ele mantém constante até terminar a prova, quer dizer, até percorrer um deslocamento total de 100 metros, tá? Essa parte acelerada demora o tempo de 4 segundos até atingir 18. É isso que nós temos aqui no texto observando o gráfico, tá? Muito bem. Um gráfico de velocidade e tempo, então a gente está falando desse tipo de gráfico mais importante dos gráficos, velocidade versus tempo. Quando o gráfico é velocidade versus tempo, você pode calcular a aceleração fazendo o delta V sobre o delta T. Então perceba, aqui você vai ter a variação de velocidade e aqui você vai ter a variação de tempo. A velocidade, ela variou, ela aumentou 18 a partir do zero. E o tempo foi de 4 segundos. Então a aceleração é igual a 18 dividido por 4. 18 dividido por 4 é 4 que dá 16, sobra 2,05. Então a aceleração é 4,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a primeira resposta valendo um ponto. Olha que maravilha. E a segunda coisa importante que a gente pode tirar do gráfico de velocidade e tempo é que o deslocamento é igual à área do gráfico velocidade versus tempo. Mas esse deslocamento que é igual à área, é área até quando? É a área de 100 metros, porque ele falou que o deslocamento total do atleta é de 100 metros. E que figura que a gente tem a área? Ele vai fechar aqui um certo tempo, que é o que eu quero descobrir, e aí você vai ter um triângulo mais um retângulo. Então, a área do triângulo somada com a área do
retângulo, tá? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base, altura sobre 2. E a área do retângulo é a base vezes a altura. A basezinha do meu triângulo é aqui, ó, base e altura. Então, a base são 4 segundos e a altura são 18, dividido por 2. A base do meu retângulo é de 4 a t. Então, eu vou deixar a base aqui para eu calcular. E a altura é o 18. 18. Pessoal, sempre que possível, simplifica a conta para simplificar o exercício. Então, eu posso simplificar o 2 com o 4 e vai dar 2. E 2 vezes 18 vai dar 32. 36, desculpa. 36. 36. O 36, que é 2 vezes 18, vai passar para a esquerda, vai ficar 100 menos 36. 100 menos 36. E o 18 passa dividindo. Essa é minha base do retângulo. 100 menos 36 seria 64. Então, a base é 64 dividido por 18. 64 por 18. Acho que 64 por 18 não é número bom. 64 por 18, vamos ver aqui. 64 dividido por 18. Se for duas vezes, é 36. Se for três vezes, acho que são três vezes. 3. 3 vezes 8, 24. 1, 2. Aqui dá 3, 5, 54. 54 sobra 10,0. Acho que aí são 5 vezes. 5 vezes 8, 40. 40, 1, 4. 5, 9. 9. Aí sobra 10. Aí vai ser 5, 5, 5. Então a minha base é 3,5 segundos. Aqui mede 3,5. Mas como ele já começa em 4, o tempo onde acaba a prova é o 4 segundos mais o 3,5 segundos. Então, a resposta é 7,5 segundos. Essa é a resposta. Então a gente calculou a base do retângulo, mas como ele começava no tempo 4, a gente soma 4 e descobre 7,5. O recorde, ele está em torno dos 9 segundos ainda, né? A gente acha que, tecnicamente, né, biologicamente, a gente pode chegar perto dos 7 segundos e meio. E aí o recorde fica impossível de ser batido. Então ainda tem bastante, bastante, né? Para quem a gente que é sedentário, parece muito, né? Parece fácil, mas não é. A gente pode chegar a 7,5 segundos em 100 metros, tá? Em 100 metros de prova. Beleza? Essa é a resposta. A outra coisa, essa resposta é um aproximadamente, porque é 3,5 aproximadamente, né? É uma dízima ali. Beleza? Então, essa aqui foi a questão do gráfico. Questão de movimento, movimento circular, cinemática do movimento, cinemática vetorial, né? Então, a figura a seguir representa a aceleração vetorial de um automóvel que descreve uma trajetória circular no plano horizontal, onde C é o raio de curvatura e o raio de curvatura é 170 metros, em um determinado instante T1. Assinale apenas as alternativas e não rasure. Uma das alternativas não rasure. Queria que vocês lembrassem que todo exercício de física cinemática ele pode ser colocado em quatro possibilidades, todos. A gente pode ter o movimento retilíneo e uniforme. O movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento circular e uniforme e o movimento circular uniformemente e variado. Todo movimento retilíneo, só por ele ser retilíneo, eu vou usar uma cor aqui para diferenciar.
Toda vez que o movimento é retilíneo, é porque a aceleração centrípeta é igual a zero. A aceleração centrípeta é igual a zero. Não tem centro, não faz curva. Toda vez que for curvilíneo, tem a aceleração centrípeta igual a v ao quadrado sobre o raio. Falou que é curva, a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. Agora, quando você fala que é um movimento uniforme, uniforme, opa, não é essa cor que eu queria. Toda vez que eu falar que ele é uniforme, significa que eu tenho a aceleração tangencial igual a zero. Ó. A aceleração tangencial igual a zero. Se ele falar uniformemente variado, então eu tenho a aceleração tangencial igual a um delta V sobre um delta t. A aceleração tangencial é um delta V sobre um delta t. Aqui faltou só escrever que é circular, se é retilíneo, a centrípeta é zero. Tá? Muito bem. Agora, o que que é a aceleração total, né? A total é a junção das duas. Então, aqui, por exemplo, você vai dizer que a aceleração vetorial é igual a zero. Não tem nem centrípeta, nem tangencial. Nesse caso aqui, a gente vai falar que a aceleração vetorial é a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Que se eu quiser o módulo da aceleração vetorial vai ser a raiz quadrada da aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Nesse caso, a aceleração vetorial só centrípeta e nesse caso, a aceleração vetorial só tangencial, tá? Então, quando a gente trata cinemática, só tem essas quatro possibilidades. Ou a gente está em linha reta, ou está fazendo curva, ou a gente está aumentando, diminuindo a velocidade, ou mantendo. Então, vai desde o movimento mais simples, que é o retilíneo e uniforme, até o mais confuso, o mais complicado, o mais elaborado, que é o circular e uniformemente variado. Então, observe nesse exercício, pessoal, que eu coloquei uma figura onde o carro está indo para a direita e para cima e ele tem uma aceleração para a esquerda e para baixo, né, a 60 graus. Isso significa o quê? Isso significa que a componente tangencial ela está, eu usei a cor preta, né? A tangencial, ela é uma componente para trás. Essa aqui é a aceleração tangencial. E essa daqui é a componente sempre apontando para o centro, chamada aceleração centrípeta, tá? Então, o que que a gente tem nesse desenho? Eu tenho um movimento circular, não há dúvida, um movimento circular uniformemente variado e ele é retardado. Por que que ele é retardado? Por quê? Porque a velocidade é contra, o vetor velocidade na verdade a gente pode dizer assim, né, que o vetor aceleração tangencial é contra, né? A aceleração tangencial é contra a velocidade. Então a velocidade está, o módulo da velocidade está diminuindo. Ele está freando. Ele está freando. Freando, tá? Então, o exercício ele se comporta desta maneira. Vamos ver de que a gente pode trazer de solução aqui. Então, ali fala que o raio da curva é igual a 170 metros. É, e considere que o módulo da aceleração vetorial, que é a total, que é a diagonal, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que no instante t o móvel possui movimento acelerado? Não. Movimento acelerado, módulo da aceleração tangencial do automóvel. Pode ser, isso aqui a gente tem que verificar. Módulo da aceleração centrípeta. Então precisa descobrir a tangencial
A centrípeta, módulo da velocidade do automóvel. Vamos ter que verificar. Módulo da velocidade do automóvel também. Aí ele deu os senos e cossenos de tudo. Por quê? Por quê, meus queridos alunos? Porque os 60 graus indica que este cateto é o cateto adjacente. E esse aqui é o cateto oposto. Isso aqui é a hipotenusa. Sabendo que esse valor aqui é de 10, deixa eu ver, não, 2. Ele falou que vale 2 metros por segundo ao quadrado, eu consigo descobrir o adjacente e o oposto. Vamos ver quanto. Quanto? Bom, 3 e 4 não é nem a pau juvenal, porque se a aceleração é 2 na diagonal só pode ser menos, quer ver? Ó, vamos fazer a relação do tipo cosseno. Cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é a aceleração tangencial, dividido pela aceleração total. O cosseno de 60 aqui embaixo, cadê? Cosseno de 60 é meio, 0,5. Vezes 2 é igual à aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa aqui está errada. Beleza. Vamos fazer o seno. Seno de 60. Aí é o cateto oposto. É a aceleração centrípeta dividido por a aceleração. O seno de 60, cadê esse seno de 60? Aqui, o seno de 60 é 0,85. Então fica 0,85 vezes 2, que a aceleração passa multiplicando. Eu acho a centrípeta. A aceleração centrípeta. Isso aqui dá 17. 0 dá 1,7. A aceleração centrípeta é igual a 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então também não é 4. Está errado. Agora deve ser ou a resposta é D ou E. Mas como eu descobri a aceleração centrípeta, acho que eu consigo descobrir a velocidade. Olha só. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado dividido por raio. A aceleração centrípeta, se ela vale 1,7, e aí você tem v ao quadrado sobre 170, isso aqui vai dar 17, quer ver? Fica v igual a raiz quadrada de 1,7 vezes 170. Isso dá 17 metros por segundo. Mas as respostas estão em quilômetros por hora, tem que fazer vezes 3,6. 17 vezes 3,6. Quanto será que me dá? 17 vezes 3,6. Vou fazer aqui. Deu 61,2. Então, a velocidade é igual a 61,2 quilômetros por hora. 61,2 está certo, então 72 está errado. Então, a resposta é letra D. Tudo bem? Então, esse exercício é um exercício bem interessante, fala tudo, tudo, tudo sobre movimento vetorial, né? Sobre cinemática vetorial. Isso do que mais nos importa, que é a aceleração centrípeta tangencial total e a velocidade do movimento vetorial, inclusive lembrando de que tem que transformar metro por segundo para quilômetros por hora. Ok, ok. Bom, lembrando que a gente está aqui fazendo a correção, mas na verdade preparando uma aula, né? Então o tempo que a gente leva aqui para fazer a correção é o tempo que a gente explica o conteúdo, para você poder, se necessário for, tiver que fazer uma REC 1, poder reestudar. Os exercícios da REC 1 e 2 são sempre parecidos com os exercícios da PO, mesmos assuntos, no mesmo lugar, mas não se repete na prática. O exercício 3. Um objeto de peso igual a 20 newtons, massa 2 quilos, está em repouso em um plano horizontal, quando recebe a ação de uma força motriz de intensidade F. Os coeficientes de atrito estático dinâmico entre o objeto e o plano horizontal valem
respectivamente 0,6 e 0,8. Calcule a intensidade da força de atrito de destaque, a FAT-E, e a FAT-D, que é a dinâmica. E preencha a tabela a seguir com os valores da intensidade da força de atrito que o bloco recebe do plano horizontal e do módulo da aceleração adquirida pelo bloco. Bom, vamos começar aqui anotando os dados. Um bloco de peso igual a 20 newtons, porque ele tem massa igual a 2 quilos. Em repouso, V0 igual a 0. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico são estático 0,60. Opa, por que 60, né? Não precisa 60, só 0,5 e 0,6, 0,5. Ótimo. Pessoal, vamos a entender o que é não decorar. O atrito é uma força de aderência entre os corpos. Todo corpo que está aderindo um com o outro é porque tem um atrito. A aderência depende de duas coisas: do material com que o corpo é feito e a superfície, quer dizer, qual é os dois materiais que estão em contato na superfície e a força que você comprime os materiais, tá? Então, o que que acontece? Você tem uma massa, a massa vezes a gravidade dá o peso, massa vezes a gravidade, só que o piso reage com uma força normal. A força normal é a reação do piso, reação de apoio, reação de apoio do piso sobre o bloco, que nesse caso a força normal é igual ao peso, né? Porque se o bloco tem que se apoiar e ele tem uma força de atração gravitacional de 20 para baixo, a mesa tem que apoiar ele com 20 para cima. Só que quando você empurra para a direita, ele tende a escorregar nessa direção. Quando ele tende a escorregar para a direita, ele sente uma força de atrito para a esquerda, contra a tendência de escorregamento, tá? E é isso que a gente quer calcular. Existem dois tipos de atrito. Existe um atrito antes de escorregar. Antes de escorregar, a força de atrito, ela pode ser até mi vezes a força normal. Mi estático vezes força normal. Até. Então, eu posso escrever que a força de atrito estático, ela é menor ou até igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E depois que escorrega, depois que destaca, a força é dinâmica. É um FAT-D, que é igual ao μ dinâmico vezes a força normal. E agora, então, é só a gente calcular as duas forças para tirar esse primeiro meio ponto e verificar o que acontece quando a força F vale 10, aqui, ó, 10, quando for 12, quando for 20, na segunda etapa do exercício. Então, na primeira etapa, a força de atrito estática. Então, a força de atrito estática, ela é menor ou igual, até igual, μ estático vezes a força normal. Mas a força normal vai ser igual ao peso, que são 20 newtons. Então, a força de atrito estática menor ou igual a 0,6 vezes 20, que são 12 newtons. Muito bem. Agora, se for, essa é uma resposta, tá? Metade do ponto aí. E se for a força de atrito dinâmica, vai ser igual ao μ dinâmico vezes a força normal.
Então, a força de atrito dinâmica vai ser 0,5 de 20, que vão ser 10 newtons. Beleza? É isso. Então, estático aguenta até 12. Estático é sem escorregar. Até 12 newtons. Depois de escorregar, que é depois de escorregar, então é 10 dinâmico. Beleza? Bom, a força F, nesse primeiro caso, do exercício 2, a força F ela é menor que a força de atrito estática máxima. O que eu estou falando? Estou falando que o número 10 ele é menor do que o número 12, que eu calculei no item anterior. Então, se acontece isso, ele está estático. Nesse caso, o objeto fica estático. Eu vou fazer diferente, porque isso aqui não ficou bom. Ficou ruim de escrever aqui. Vamos fazer uma análise de caso aqui, ó. Ó, vou falar aqui. Essa é a primeira situação, essa é a segunda situação e esta é a terceira situação. Na primeira situação, a força F está menor que a força de atrito estática máxima. Isso quer dizer que 10 newtons é menor do que 12 newtons. Então, não escorrega. Se ele não escorrega, a aceleração é igual a zero. E a força de atrito, ela precisa ser igual à força F para cancelar, para se cancelarem, para se cancelarem. Então, a força de atrito vai ter que ser só 10 newtons. Então, a resposta é zero na aceleração e 10 newtons no atrito. Então, se você tiver 10 empurrando e 10 segurando, o negócio fica parado. Agora, no segundo caso, a força F ela ficou igual à força de atrito estática máxima. Então, nesse caso, ele está na iminência de escorregar. Se ele está na iminência de escorregar, neste caso, ele ainda está parado. E o atrito, ele vai valer 12 newtons. Então, para cancelar 12, 12 que é o máximo do estático, o estático está parado. Agora, se você passa à situação número 3, na situação número 3, a força F ficou maior que a força de atrito de estática máxima, que eu chamo de destaque. Então, neste caso, escorrega. E se ele escorrega, fica dinâmico. E se ele está dinâmico, e se ele está dinâmico, a força de atrito é FAT-D, igual a 10 newtons, tá? Se ele está dinâmico, a gente usa a segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então você tem a força F empurrando e o atrito segurando. Você tem uma força de 20 menos 10 com massa de 2 e aceleração de 10 sobre 2, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quando você tem aqui 20 newtons, a força de atrito caiu para 10. Como agora você tem uma força F empurrando com 20 e um atrito segurando com 10, você faz a diferença, porque são opostas. Então, 20 menos 10, 10.
10 newtons em 2 quilos, passa dividindo. Lembra que a aceleração é igual à força resultante de tudo dividido pela massa de tudo. A força resultante de tudo ficou o 20 newtons empurrando menos o atrito de 10 segurando pela massa de 2. Então a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. 5 aqui. Tá bom? Então, assim, esse exercício foi feito com aqui na correção com bastante riqueza de detalhes, porque eu estou usando ele como uma aula. Lembre bem, dava para fazer aqui rapidamente o exercício na letra A, já tinha lá o peso é normal, a normal vezes o mi já dava 12,10. Aí você vê, se o atrito dinâmico, estático, se o atrito parado é até 12, e você tem o item A, que seria o primeiro item, que seria 10 newtons, parado é parado. Aceleração é igual a zero e força para cancelar de 10. Segundo, se eu estou empurrando com 12, ele aguenta 12 parado, e o atrito é 12 para ficar parado. E terceiro, se eu estou empurrando com 20, passou do 12, é dinâmico. Então é 20 para frente, 10 para trás. A resultante, a diferença é 10 com massa de 2, passa dividindo é 5. Então, para quem está treinado, é bem rapidinho isso aqui. Tá bom? Muito bem. Um exercício teste aqui, que vai falar de movimento, a dinâmica, né? Forças do movimento circular. Então, a gente tem aqui, ó, exercício 4. Uma esfera de massa de 0,2 quilos está presa à extremidade de uma mola helicoidal ideal. Essa mola possui constante elástica de 400 newtons por metro, comprimento natural L0, e tem na sua outra extremidade fixa num pino P, vertical, fixa horizontal, beleza. Essa esfera é colocada para girar e a mola passa a medir 40 centímetros, 0,4 metros. Quando a velocidade escalar da esfera estabiliza, mantendo-se constante igual a 12 metros por segundo, assinale apenas uma das alternativas e não rasure. Desprezando-se todos os atritos, o comprimento natural L0 da mola é. Vamos lá, pessoal. Vamos falar primeiramente alguma coisa sobre mola. Toda vez que eu falo sobre mola, mola é um objeto deformável. Mas para produzir deformação numa mola, a gente tem que pensar que tem que se aplicar força. Então, existe um negócio chamado constante elástica, eu vou colocar a abreviatura CTE elástica, que é a letrinha K, que é igual a força dividido pela deformação da mola. É isso. A unidade dessa constante elástica é newtons por metro. Nesse exercício, a constante elástica da mola são 400 newtons por metro. Significa que a cada 400 newtons de força, você vai deformar 1 metro. Significa que 400 newtons deforma 1 metro de comprimento. Então, aqui seria a força e aqui a deformação produzida por essa força. Se eu aplicar 800 newtons, então são 2 metros, porque dobrei, é proporção. Então, toda vez que eu quiser saber a força, é só multiplicar a constante elástica vezes a deformação da mola. Beleza? Só que o que acontece? Quando essa mola está natural, ela tem um comprimento pequeno. E na hora que ele começa a girar, ela dá uma esticada. Então, esse L aqui é o comprimento da mola natural, sem deformação, sem movimento, sem tração, mais a deformação, X. Quando a mola se deforma, porque a hora que você começa a girar, a mola estica, ela produz uma força sobre a esfera para a esquerda, que é a força elástica que eu acabei de explicar, Kx. Essa força, por acaso, está apontando para o centro. Então, ela está ligada com a aceleração centrípeta. Então, essa força é a força centrípeta. Essa força neste exercício, a F é igual à força que aponta para o centro. Massa vezes aceleração centrípeta. Então é assim que eu vou resolver. Porque se eu descobrir o valor do x, eu consigo descobrir o L0, que é o que se perguntou. É só passar o x subtraindo o L. Lembrando que o L, o texto fala que são 40
centímetros, tá? Então, a partir daí, eu consigo a resposta, que é o comprimento natural L0 da questão. Então, vou anotar mais uma vez, vou fazer mais uma leitura do texto, vou anotar os dados e vamos partir para a solução. Lembrando que a gente está dando uma aula de como se comportam os fenômenos envolvidos na questão. Então, a esfera tem massa, deixa eu escrever aqui, massa igual a 0,2 quilogramas. Da extremidade de uma mola de constante elástica K, 400 newtons por metro. De comprimento natural L0, que tem na sua extremidade fixa um pino vertical. Tá. Essa esfera é colocada para girar até que a mola, que ao girar, o comprimento fica igual a 40 centímetros ou 0,4 metros. O comprimento da mola fica desse tamanho girando. E girando com uma velocidade igual a 12 metros por segundo. Tá, beleza. E ele quer saber quanto que é o L0. A gente concluiu que o L0, que a gente vai calcular aqui, que o L0 vai ser igual ao L menos o X, né? O que eu expliquei nessa parte aqui da solução. Então, para descobrir o L0, eu vou ter que descobrir o X. E para descobrir o X, eu tenho que lembrar que força elástica é igual a Kx. E para descobrir a força elástica, eu vou descobrir a força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado dividido pelo raio. Então vamos começando aqui da esquerda. Ele falou raio? Não. Ah, falou. Esse L aqui é a mesma coisa que pensar no raio, ó. Esse L é o raio de giro, né? Do círculo. Então, a aceleração centrípeta é igual a 12 ao quadrado dividido por 0,4. A aceleração centrípeta é 144 dividido por 0,4. A aceleração centrípeta é igual a 144 por 0,4. Deixa eu ver aqui quanto que isso dá. Vou preferir fazer aqui numa calculadora porque gravando assim fica complicado errar, né? 144 dividido por 0,4. Então dá 360 metros por segundo ao quadrado. Então, a força centrípeta é igual a 0,2 vezes 360, que é a mesma coisa que 2 vezes 36, que dá 72. 72 newtons. Então, 72 newtons é igual a 400 vezes x. Passa dividindo. X é igual a 72 dividido por 400. Então, 72 vezes 400 deu 0,18. X é igual a 0,18 metros, que são 18 centímetros. Então, o L0 é igual a 40 centímetros menos 18 centímetros. O L0 é igual a 22 centímetros. E a alternativa é D, tá? Esse exercício é igual a um exercício do livro que eu fiz em sala. Um que tinha um bloco pendurado, né, numa corda no furo, e outro que eu fiz nas aulas online, que era numa uma mola, uma massa girando numa mola, que é igual a esse aqui, tá bom? Exercício 5. Agora vamos falar de trabalho. Em um piso horizontal, apoia-se um bloco. Exerce-se no bloco uma força F de 20 newtons. Coloca aqui 20 newtons. Cosseno é 53, seno é 37. Cosseno 53 é igual a seno 37, que é 0,6. Cosseno e seno é 0,8. A força de atrito aplicada pelo piso sobre o bloco tem intensidade 8 newtons. Então, aqui nós vamos lembrar que estamos puxando para a direita
Então, temos uma força de atrito para a esquerda. E essa força de atrito já é dito que vale 8 newtons contra o escorregamento. O bloco desliza no sentido indicado no comprimento de 10 metros. Então, a distância percorrida aqui vai ser de 10 metros. Muito bem. Calcule o trabalho do peso do bloco e da força de reação normal com o piso. Pessoal, vamos só fazer uma mini aula aqui de trabalho de uma força. Então, o trabalho sempre é algo calculado, né, em relação à força e à distância que a força produz. Se a força não estiver alinhada com a distância, a gente faz um cosseno do ângulo entre a força e a distância, que no caso aqui é esse 53 graus. O trabalho da força pode ser positivo ou negativo. Quando a força e a distância estiverem na mesma direção, é positivo. Quando a força estiver para um lado e a distância estiver para o outro, aí então um trabalho resistente é negativo. Se for o trabalho do peso, se for um movimento para baixo é mais e para cima é menos. O peso vezes a altura. Então, se descer é mais, se subir é menos. É isso. O trabalho da força é isso. Agora, meu povo. Se aqui você tem uma massa, aqui para baixo você tem um peso. E esse negócio está apoiado na mesa, então vai ter uma força normal. Só que o deslocamento é horizontal. Então, por exemplo, o trabalho do peso. Pensa, não é nem para cima nem para baixo. Então, o trabalho do peso é zero. Porque você se desloca a distância para a direita e o peso é para baixo. Então, o peso nem ajuda nem atrapalha. O trabalho da força normal também é zero. Por quê? Porque eu me desloco para a direita e a força normal é para cima, tá? Então, a resposta da letra A era simplesmente isso: zero e zero. Porque o peso e a normal não realizam trabalho nessa questão, tá? Agora, na outra pergunta, ele quer o trabalho da força F e o trabalho da força de atrito. O trabalho da força F vai ser igual a força F vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho de F vai ser igual a 20 newtons vezes a distância de 10 metros vezes o cosseno de 53. Então, o trabalho de F fica 200 vezes cosseno 53, 0,6. Isso aqui dá 120 joules. 120 joules é a primeira resposta. E o trabalho da força de atrito? A força de atrito, ela é totalmente oposta ao deslocamento. Então, o trabalho da FAT, ele é resistente, é menos a FAT vezes a distância. Trabalho da FAT é menos 8 vezes 10, menos 80 joules. Então, essas eram as duas respostas do item B. Beleza? Eita, aqui meu pincher aqui tá bravo. Tá mordendo o café. Tá, beleza. Só quem tem pincher sabe o que é ter um pincher, né, gente? Eu vou dar um spoiler para vocês do pincher. Ué, cadê a imagem? Saiu a imagem. Voltou? Peraí. Não tá pegando. É, ele tá com um controle de imagem aqui do Zoom e acabou que não dá para ver o pincher aqui, nervoso. Depois eu mostro. Vamos para a última, pessoal. Eita, vai brigar de novo. Exercício 6. Outro exercício. Partindo do repouso sobre a ação de uma força constante paralela à direção da velocidade, um corpo de meio quilo percorre a distância de 10 metros, atingindo 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo, no intervalo de tempo de 2 segundos. Nesse deslocamento, calcule o trabalho da força e determine a potência média dessa força. Então,
vamos ver aqui o que que é potência, né? A potência é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. É isso. E o trabalho, como a gente falou na questão anterior, é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância. Então, partindo do repouso, sobre a ação de uma força paralela à direção paralela, ó, paralela à direção do movimento. Então, se é paralela, você não precisa usar o cosseno. O trabalho fica só força vezes a distância. Velocidade paralela, força à distância. O corpo que tem massa de meio quilo percorre uma distância de 10 metros e atinge a velocidade final de 10 metros por segundo, no intervalo de tempo de 2 segundos. Então, calcule o trabalho da força. Bom, para calcular o trabalho da força que a gente escreveu aqui, eu preciso ter a força e a distância. Aqui eu já tenho a distância. Mas para ter o valor da força, eu tenho a massa vezes a aceleração. E aqui está o valor da massa. Falta o valor da aceleração, que é um ΔV sobre um ΔT. Então, a aceleração é um ΔV, que é 10 na final menos 0 na inicial em 2 segundos. Uma aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a força é igual a meio quilo vezes 5, uma força igual a 2,5 newtons. Então, o trabalho, força vezes distância, igual a 2,5 vezes 10. Um trabalho de 25 joules. Então, nessa questão, a gente precisava descobrir a aceleração para ter a força e a força para ter o trabalho, tá? Então, a gente fez o cálculo da aceleração, a aceleração para calcular a força e a força para resolver o trabalho. E determine a potência média. Então, a potência média vai ser igual a esse trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, pot vai ser igual a 25 dividido por 2. Então, a potência vai ser 12,5 watts. 12,5 watts de potência. Gente, essa foi a correção da PO desse segundo bimestre. Lembrando que caiu tudo aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Puxei o fio. Bom, lembrando que ahn, a gente, uma questão dessa, por exemplo, como uma questão 6, que você depende do trabalho da letra A para resolver a letra B, mesmo que o aluno tenha errado o valor e feito o cálculo certo na letra B, eu tenho como considerar, tá bom? Eu faço consideração sobre isso. É diferente dessa questão, por exemplo, a questão número 5, porque a letra A é independente da letra B, tá? Os testes só basta assinalar, né? Esse exercício também, a letra B depende da letra A, porque você tem que ter acertado o atrito da letra A para poder discutir direito, mas se você fizer uma discussão, né, discutir direitinho a resposta da letra B, dá para se der para a gente entender direitinho o pensamento, a gente considera, que é o teste também. E nesse exercício que também essa que era independente. A letra A era uma pergunta totalmente independente da letra B. Então, fica tranquilo a correção. Espero que vocês tenham tido um êxito, né, nessa prova, de que a gente que vocês tenham aprovação, tá bom? Caso contrário, me procurem e façam a Global Test, certo? E tirem a maior pontuação possível, tanto para a física quanto para as demais matérias, caso necessário. Vamos fazer uma REC com bastante estudo e temos ainda também a REC 2 no fim do ano. Me procurem, não deixem para cima da hora, não estudem de véspera. As disciplinas são extensas e vocês precisam acostumar a estudar todos os dias um pouquinho. Fazendo a lição de casa, vocês já estão com meio caminho andado.
façam as lições de casa todos os dias que eu dou aula. E os outros professores também, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui. Tchau.